Seja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha Vicente Pison, Evangelho de Marcos, é o primeiro lido no tempo comum, 2, 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo e era o dia de sábado. Eu já disse aqui várias vezes que quando tem um sábado, tem fariseu, tem Jesus, tem confusão, né? E confusão braba. Não é confusãozinha não. Então ele estava caminhando por entre os campos de trigo. Lá tinha trigo, se fosse aqui era feijão, né? E o dia era de sábado. Esse dia os fariseus dizem que não pode fazer nada. Eles são hipócritas. Hoje tem um bocado, dentro da igreja e fora da igreja. São hipócritas porque eles dizem uma coisa e fazem outra. Manda ser justo, não são. Manda não roubar e rouba. Manda não matar e mata. Tá cheio, tá cheio. Gente na igreja dizendo não peque, e fica pecando. Hipócritas. E Jesus enche a boca e chama: hipócritas. Eu também chamo. Seus discípulos começaram a arrancar espigas. Então ele estava caminhando lá pelos campos. E eles começaram a tirar as espigas lá do trigo. Não é milho não, não tem milho lá não. Estavam andando, arrancando, né? Então, os fariseus, de novo, dia de sábado, Jesus, fariseu, confusão. Disseram a Jesus: Olha, porque eles fazem em dia de sábado o que não é permitido. Exatamente, a lei diz que no dia de sábado Deus descansou. Deus criou tudo em 6 dias. Domingo para eles é o primeiro dia, não é feriado para eles ainda hoje, é o primeiro dia da semana, eles trabalham. Aí eles descansam no sábado, que é o 7º dia. Aí dizem que Deus fica descansando. Deus não tem rede no céu, nem fica deitado tomando limonada e comendo tapioca, não. Deus trabalha todo dia. Jesus vai dizer, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também trabalho. Então isso aqui é do Antigo Testamento. Jesus não é mais do Antigo Testamento, ele veio criar uma nova lei. Por que ele tem que se sujeitar à lei do Antigo Testamento? Então hoje tem gente querendo que Jesus se sujeite a certas coisas. Aí fazem uma lei aí, dentro da igreja inclusive. Deus não vai abençoar essa lei. Mesma coisa aqui. Então, dia de sábado, diziam que os discípulos não podiam estar arrancando as espigas. Mas quem é fariseu para dizer que Jesus vai fazer, os discípulos? Quem são esses fariseus de hoje, né? Aí Jesus lhes diz: Vocês nunca leram as escrituras não? Eles diziam que conheciam as escrituras, mas vocês nunca leram não a escritura? O que foi que Davi fez quando ele teve fome? Davi estava fugindo, estava numa guerra. Quando passaram necessidade, tiveram fome, entrou na casa do sumo sacerdote, na casa de Deus, e comeu os pães oferecidos a Deus, que só o sumo sacerdote podia comer. Era muito pior do que violar o sábado. Davi fez coisa pior.
Só que podia comer os pães lá, era o sumo sacerdote, e Davi comeu. Não era rei ainda, se fosse rei, tudo bem, porque o rei era como sacerdote. Então, se Davi violou a lei, vocês vão me julgar, porque o meu discípulo está pegando as espigas, fique no lugar de vocês. Foi isso que Jesus disse. E os deu também aos seus companheiros. No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E Davi comeu. E daí? Davi, o reizinho de vocês aí. Pecador igual aos outros. E acrescentou: gosto muito do nosso Senhor, porque ele não fica calado não, viu? O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Esse sábado aí de vocês, que não pode fazer nada, isso é balela, mimimi, blá, blá, blá. Para mim, não serve. É isso que Jesus está dizendo. Nem por discípulo. Acabou. Acabou com o sábado hoje. Hoje está acabando com o sábado, viu? Testemunho de Jeová aí, não abra a porta não da sua casa, porque eles seguem esse sábado aqui. Aí os católicos, né? Ah, não sei o que, está batendo na minha porta. Na minha porta mesmo não entra. Mas não entra mesmo. Eles estão dessa lei do sábado aqui, não é para receber testemunho de Jeová em casa não. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. O Filho do Homem é Jesus, Daniel 7, 13, 14. Ele é Senhor de tudo. E não precisa que nenhum fariseu daquela época de hoje venha dizer o que Jesus vai fazer não. Viu? Não precisa dizer não. Como estão dizendo aí, né? Querendo mudar a lei da igreja. Botei mais um texto aí nas internet contra essa declaração aí. É só ler, tá nas internet aí. Só que agora está fundamentado, são 13 páginas. E eu já acrescentei mais uma página, que eu fico corrigindo. São 14 agora. Quando tiver bem umas 20, eu boto de novo. Leitura, pronto, esse foi o Evangelho. Agora a leitura do livro de Samuel, que está sendo lido. Já expliquei, Samuel foi o primeiro grande juiz de Israel. Não foi o primeiro juiz não, foi o primeiro grande, o maior juiz de Israel. E era profeta também. Ele ungiu Saul como primeiro rei, e o Saul pecou por desobediência e idolatria. Dois pecados que estão hoje dentro da igreja que os cristãos gostam muito. Tanto idolatria como desobediência. Desobediência, todo mundo desobedece, né? Praticamente. Né? É o mais difícil. E idolatria, porque vão para a macumba, vem para a igreja. Vai para o espiritismo, vem para a igreja. É católico lendo horóscopo e comungando, acreditando em horóscopo. Tudo isso é idolatria. Invoca morto e vem comungar. Idolatria. Devia pelo menos não vir mais. Ou pelo menos não comungar. Não pode. Samuel 16, 1 a 13. Então ele vai ungir um novo rei. Só que tinha um problema. O mesmo problema do Herodes lá, né? Quando os reis vieram adorar Jesus e perguntaram: cadê o rei? O Herodes diz: o rei sou eu. Pois bem, o Saul ainda era rei. Aí Deus mandou Samuel ungir outro rei. Samuel ficou com medo. Certo. Se eu for ungir outro rei, se o Saul souber, manda me matar. E lá é assim mesmo, matar. Não tem conversa não. O Senhor disse a Samuel: até quando ficará chorando por causa de Saul? O Senhor fala com força, né? Essa coisa, esse nhenhenhen de hoje em dia não, entendeu? É bom ler a Bíblia. Se eu mesmo rejeitei, e Deus rejeita. Deus escolhe e rejeita. Ah, porque Deus me escolheu, mas faça o bem, porque senão Ele vai mandar você embora. Deus rejeita também. Hoje é só dizendo que Deus é amor, esse Deus só de amor não existe não. Para que não reine mais sobre Israel. Pronto, Deus não quer mais Saul, pode ir embora. E os profetas disseram isso para Saul: tu não é mais rei. É a leitura anterior a essa. Pode ir embora. Só que ele não foi, né? Enche o chifre de óleo. Quando iam ungir um rei, eles ungiam com óleo. Hoje também o sacerdote é ungido com óleo. O doente é ungido com óleo. Só que eles botavam o óleo dentro do chifre de boi, chifre de vaca, botavam o óleo ali dentro e tampava. Não tinha esses frascos aí que tem hoje em dia.
E chifre também significa poder. Como o óleo tem poder e o rei vai ter poder, fica dentro do chifre. Para que eu te envie à casa de Jessé de Belém. Então, o Saul estava reinando, Deus chegou para o profeta e juiz, tu vai para a casa do Jessé e vai ungir outro rei. Como eu disse, o Samuel ficou tremendo de medo, pois escolhi um rei para mim entre seus filhos. Deus já tinha escolhido outro. Portanto, meu filho, se você pode ser o cara mais escolhido do mundo, não peque não, viu? Porque Deus escolhe outro. Samuel ponderou. Aí Samuel ficou pensando: como é que eu posso ir? Se Saul souber, vai me matar. Se o rei souber que eu estou indo ungir outro rei, vai me matar, claro. E aí vai dizer que o rei é ele, né? Aí o Senhor disse: não, tu pega aí um cabrito, uma novilha, e tu diz que vai oferecer um sacrifício na casa do Jessé. Pronto. Se ele fosse dizer que ia ungir, ou então pegasse o chifre, todo mundo fosse atrás e soubesse, ele estava morto. Pega uma ovelha, aí tu disse que vai oferecer um sacrifício a Deus. Podia fazer isso? Podia, ele era sacerdote também. Convidará Jessé para o sacrifício. Já expliquei também várias vezes que era assim: quando pecava, ou então quando precisava se purificar, se oferecia um animal a Deus. Maria, para purificar, ofereceu 2 passarinhos. Eu te mostrarei, matava o bicho, metade ficava com o sacerdote, metade queimava. Eu te mostrarei o que deves fazer e tu ungirás a quem eu te designar. Deus não disse logo que era, não. Logo. Não falou, vai ser Davi, não. Vai ser, não. Tu vai na casa do homem lá, leva a novilha, oferece um sacrifício, na hora eu digo quem é. Samuel fez o que o Senhor lhe disse. Samuel era obediente. O que não era Saul, o que nós não somos também, né? Muitas vezes. E foi a Belém. Davi nasceu em Betlehem, Belém, que é a casa do pão. Casa, Lehem, pão. E Jesus vai descender de Davi. Jesus é o pão da vida, né? Os anciãos da cidade vieram em encontro. Os cabos importantes vieram receber o profeta Samuel, o juiz de Israel, né? E se ele dissesse logo que vinha ungir rei, estava morto, que ia comunicar para Saul. E perguntaram: o que está fazendo aqui? É de paz a tua vinda? Ele disse: sim, é de paz. Eu vim oferecer sacrifício. Mentira. Não era sacrifício, ele veio mesmo ungir o rei. Era só um artifício. Vim para fazer um sacrifício ao Senhor. Purificai-vos e vinde comigo, para que eu ofereça a vítima. Aí, nessa hora, ofereceu lá a novilha, matou, ofereceu, e purificou Jessé, que era o pai de Davi, e seus filhos. Aqui tem outro problema, porque Jessé tem 8 filhos, e Deus não tinha dito qual era. Purificou Jessé e convidou, e os filhos, e convidou tudinho para o sacrifício. Só quem não foi Davi. Eram 8 filhos, só foram 7. Davi ficou no campo, porque ele era pastor. E Jesus também é pastor, né? Aqui é coincidência? Não, é providência, né? Jesus nasce em Belém, a casa do pão. Descende de Davi, Davi é pastor, Jesus é o bom pastor, né? Assim que Jessé chegou com os filhos, menos Davi, ele viu Eliabe, o primeiro, o mais velho. Geralmente é o mais velho que deveria ter sido ungido. O agraciado Israel geralmente é o mais velho, é o filho mais velho. Mas Deus escolhe quem quer, não é obrigado, escolheu o mais velho. Esaú e Jacó, o mais velho é Esaú, escolheu Jacó. Pronto. Caim e Abel, Caim era mais velho, escolheu Abel. Deus faz o quê? Quando Samuel viu Eliabe, que era o filho mais velho, disse: é esse ungido do Senhor. Que o bicho era forte, né? Todo bombado, né? Estava lá embaixo na academia, né? Não olhes, todo bombado, todo fortão. Aí o Senhor diz: não olhe para a sua aparência. Não olhe para a aparência, não. Nem para a grande estatura. Eu o rejeitei.
Pode ser bonito, pode ser bombado, quero não. Dou valor a Deus desse jeito. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, o Senhor olha o coração. Não quero esse sujeito não, pode mandar embora. Samuel queria que fosse esse, que era fortão, né? Quero não. Nós também pecamos muito nisso aqui. 90% dos cristãos só vê a aparência. Por quê? Não reza, não tem vida de oração, né? Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. É bom a gente aprender. Então Jessé chamou Abinadab, o segundo filho, e apresentou a Samuel. Disse, aí o Senhor disse, também não quero esse não. Aí vem o terceiro, Sama, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E Deus disse, eu não quero nenhum dessa ruma aí. Samuel ficou, e agora? Ele disse, o Senhor não escolheu nenhum deles. Aí Samuel perguntou para o Jessé, que era o pai, não tem outro não? Disse, tem um menino, bem novinho, está lá com as ovelhas. Mas é meio perturbado. Vive com a baladeira, matando o leão, o lobo. Leão não, devia ter matado o leão não. Por isso que perdeu o reino, né? É meio perturbado o menino. Aí o Samuel disse, manda vir. Manda buscá-lo. Pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Aí o pai mandou buscar. Era ruivo, de belos olhos, de formosa aparência. Mas era franzinozinho assim, ó, pequenininho, né? E o Senhor na hora disse, levanta, unge, é ele. O maior rei de Israel, o último, o mais franzino, mais fraquinho, foi ele, o maior rei de Israel, né? Venceu Golias, começou a guerrear, ganhar as guerras. Samuel tomou o chifre com óleo, ungiu Davi na presença de seus irmãos. O sacrifício era só para enganar. Nessa hora, como é que ungia? Pegava o chifre lá com óleo e derramava na cabeça do rei, pronto. Não precisava de missa não. Hoje tem a missa, né? Quando é bispo, quando é sacerdote, tem uma missa de 1h30, 2 horas. Não era não. Pegava só o chifre com óleo e derramava na cabeça e acabava, não dizia nada. Só isso. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Sinal de que é ele, né? A seguir, Samuel se pôs a caminho e voltou para Ramá, era onde ele morava. Então, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. A gente poderia ficar só com esse versículo, né? Nem um versículo, é só uma frase, né? O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Enquanto o Espírito não se apoderar de você, você não vai entender quem é Deus, não. Nem eu, falando de você, falando de mim. Nem o Papa, nem o Bispo, nem o Padre, ninguém, né? Se o Espírito não nos conduzir e nos levar para onde Ele quiser, ninguém não vai conhecer Deus, não. Pode esquecer. E como é que o Espírito se apodera? Primeiro, quando Deus escolhe, porque não depende de mim, eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus não quiser, tchau. Mas eu posso me preparar com a vida de oração, né? Mesmo que não seja uma coisa muito importante, mas o Espírito pode se apoderar de mim. Se eu tiver... Aí começa aí o Satanás, né? Se eu tiver vida de oração. Aí é oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Ao menos, para começar, 2 horas de oração por dia, mas é bom ter 3 ou 4. Senão, resolve não. Por isso que a vida de oração é assim, né? Uma vida de sacrifício, de renúncia. Não é só rezar, eu rezo. Rezar, até o Satanás pode rezar, né? Mas é de Deus mesmo? Se não tiver vida de oração, não. Você não é de Deus ainda não. Enquanto não for conduzido por Deus, ou o Senhor se apoderar de nós, está só no começo, está só no início. Mateus 4, onde Jesus foi tentado, Lucas 4 também.
fala que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado. Nossa vida tem tentação. O problema é que muitos não é o Espírito que está conduzindo, né? Não é o Espírito do Senhor, é outro Espírito. Aí entra o dom do discernimento, que eu também já falei muito aqui. Que é o primeiro dom que deveriam pedir, o do discernimento. Mas pedem outras coisas. O primeiro discernimento é saber que o que nos motiva ou vem de Deus, ou vem da gente, ou vem do cão. Esse é o dom do discernimento. 10% vem de Deus, 10% vem do cão, 80% é coisa da gente mesmo. Mas tem gente que só acha que é de Deus e é do cão. Não, 80% é coisa sua, da sua cabeça. Nem é de Deus, nem é do Satanás. Mas as pessoas não conseguem entender. Por quê? Porque não tem vida de oração, né? Então aqui é começar a ter vida de oração. E vida de oração, sem ler a palavra de Deus, é complicado. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado e vossa Mãe Maria Santíssima.